Os militantes da Lula News chamaram Flávio Bolsonaro para uma entrevista, achando que iriam encurralar o senador. E em um show de vergonha alheia, os jornalistas tentaram a todo custo jogar a culpa do tarifaço do Trump na família Bolsonaro, falando o absurdo de que eles estariam comemorando toda essa crise que o Brasil se encontra. Mas, para a infelicidade deles, o tiro acabou saindo pela culatra, porque o senador não só humilhou os três patetas juntos, como também detonou o Satanás ao vivo. Isso não é o que eu defendo, não estou justificando, eu estou falando como é que vai ser a realidade. O Trump falou hoje isso, e a gente tem que entender qual é a correlação de forças. Por causa dessa postura do Lula hoje, de querer peitar os Estados Unidos, de querer ameaçar, de querer falar que vai taxar de volta os produtos. Olha a insanidade do que esse cara está falando. Parece que ele quer tocar fogo no Brasil. Não é um contrato de adesão, mas eu tô senador. falando, Júlia, mas o problema, mais uma vez, pelo amor de Deus, não é o que eu acho, não é o que você acha, não é o que seria o ideal, não é o que é justo. É o que é. E é isso que a gente está enfrentando hoje. Se nós não resolvemos aqui internamente esse problema, as sanções virão. E quanto mais demorarmos a resolver, mais tempo elas durarão. Ou então elas serão aumentadas. Então a gente está numa situação, eu até quero aproveitar para desfazer uma fake news que fizeram comigo, porque eu dei um exemplo e exploraram como se eu estivesse defendendo que os Estados Unidos têm que jogar bomba atômica aqui no Brasil. Né? Pegaram um recorte do que eu falei, eu estava dando o exemplo de um país mais fraco, que estava em guerra com os Estados Unidos, que era o Japão, quando eu falei das duas bombas atômicas, em que não adiantou nada você não se render antes. Tá? Que é isso que vai acontecer no final das contas com o Brasil. E não falo mais uma vez, não falo isso com felicidade, com orgulho, não. Eu sou brasileiro, sou patriota, vou defender até o fim da minha vida esse país. Senador, só que a gente não pode estar vendo um canhão apontado para o seu peito e você correr para cima do canhão de peito aberto. Isso é burrice. Senador, esse é o ponto que eu estou falando. Parece que o senhor está defendendo a bomba atômica no Brasil. Não estou. Foi bom, eu fiz questão de tocar aqui nesse assunto, porque é óbvio que eu não defendo isso, não sou maluco. Agora... Né? E só mais uma vez, eu estou falando com relação à correlação de forças, Otávio. A gente não pode achar que a gente vai invadir, eu e você, de estilingue, o Complexo Alemão no Rio de Janeiro. Meu Deus do céu, como esses jornalistas me dão nojo. Eles tentam a todo tempo distorcer as falas do senador. Perceberam que a todo momento eles tentam enfiar a narrativa que a direita e a família Bolsonaro estariam comemorando o tarifaço. Agora, eu não vi em nenhum momento eles julgando a culpa no Satanás. Ao contrário, a entrevista do descondenado na Globo Lixo foi até bem tranquilinha, com uma ou outra pergunta mais espinhosa. Agora, com o senador Flávio Bolsonaro, parecia mais um interrogatório, mas a Globo Lixo é assim mesmo. Com papai Lula e um poodle, já com a família Bolsonaro, um pitbull. Bem imparcial, não acham? Mas, como a militanta Júlia do Alibi não conseguiu pegar o Flávio Bolsonaro com suas perguntas bem maliciosas, sobrou para o militonto Octávio Guedes a missão de tentar encurralar o senador, colocando até mesmo o Tarcísio no meio da conversa, em uma tentativa patética de jogar um contra o outro. Mas como ele não conseguiu, mudou logo a estratégia e tentou novamente atacar Bolsonaro. O senhor não acredita que negociação vai resolver, pelo que o senhor está dizendo. O principal aliado do seu pai, de vocês, o governador Tarcísio, nas manifestações que ele fez até agora, públicas pela rede social, ele fala em abrir diálogo com os Estados Unidos, com dados e argumentos consolidados. Depois ele fala que, na verdade, o Lula colocou ideologia acima da economia, que o problema é econômico e esse é o resultado. Por que o Tarcísio não está fazendo o discurso que o senhor está fazendo? Big Techs, anistia, etc, etc. Olha, Otávio, tem que perguntar para ele. Eu vi hoje que ele fez um movimento de conversar com o encarregado de negócios dos Estados Unidos. Eu não sei o que é que ele tratou lá. Agora, eu estou dando uma entrevista aqui. Obviamente, talvez eu esteja um pouquinho mais atualizado do que o Tarcísio no que está acontecendo e tenho uma leitura, ou tento ter uma leitura um pouco melhor do que está passando na cabeça do presidente dos Estados Unidos. Ou seja, o Tarcísio estaria desatualizado ou errado? Não, o Tarcísio está no papel dele de como governador do maior estado do Brasil, maior PIB do Brasil, tentar alguma coisa em defesa das empresas do seu estado, né, que obviamente é o maior exportador, o estado que mais exporta produtos dos Estados Unidos é São Paulo. Ele está na obrigação dele, inclusive, fazer isso. Mas ele não fala em anistia. A negociação dele vai resolver? Eu não sei se vai resolver. Eu acredito que nessa linha, né, tem pouca chance de resolver. Por que o seu pai, na eleição lá do Biden, ele falou que quando acaba a saliva, tem a pólvora? Foi quase uma declaração de guerra. O que mudou no poderio? Ele não tinha medo? Não existia esse temor? Aliás, falar em declaração dos seus pais, senador, os senhores acusam Lula de anti-americanismo, a esquerda de anti-americanismo. Eu vou ler algumas declarações do seu pai enquanto deputado.
Ele dizia o seguinte, ele foi numa viagem à Amazônia e disse assim, chegou ao meu conhecimento que um capitão norte-americano que faz parte do 8º Grupamento das Forças Especiais dos Estados Unidos, de nome Robert Cody, está na Amazônia porque claramente há interesse norte-americano em internacionalizar a Amazônia. Então ele está acusando os Estados Unidos de infiltrar um oficial para internacionalizar a Amazônia. Depois ele diz que nessa viagem a preocupação demonstrada foi com a cobiça internacional, principalmente dos Estados Unidos, um discurso anti-americano. E depois o Bolsonaro também em discurso, isso não é entrevista, roda de conversa, não, isso é no plenário da Câmara, está nos anais da Câmara. Então ele diz assim, quanto mais tempo ficamos sem saber o que temos dentro da Amazônia, melhor será para os países do primeiro mundo, em especial os Estados Unidos. Então ele acusa os Estados Unidos de tentar roubar a Amazônia do Brasil, vê os Estados Unidos como inimigo. Então por que houve essa mudança de um país ameaçador para um país no qual nós devemos baixar a cabeça e cumprir o que Trump quer? Olha, Otávio, você sabe de que época foi isso mais ou menos, só para saber qual era o contexto disso? Que ano foi isso? Faz 30 anos isso? 25? Só para ter uma ideia. Em que contexto isso aconteceu? O contexto, ele foi convidado para uma viagem para a Amazônia e chegou na Câmara e denunciou essa infiltração de um oficial americano, um discurso anti-americano, que vocês acusam Lula de fazer. Não, você está distorcendo as coisas. Desculpa, Otávio. Isso certamente foi num contexto em que havia uma discussão sobre demarcações de terras indígenas aqui no Brasil, em que, coincidentemente, a cada reunião da ONU voltava aqui o presidente do Brasil à época dizendo que ia demarcar não sei quantas terras indígenas no país, e, coincidentemente, o subsolo de todas elas é riquíssimo em tudo que o mundo precisa para sobreviver por séculos. Então, obviamente, ele fazia alguma colocação contra essa demarcação. Inclusive, nós defendemos hoje que o próprio indígena, para respeitar a sua autonomia, se ele quiser, ele pode explorar a sua terra, inclusive o seu subsolo, e fazer com que essa riqueza seja distribuída para esses indígenas ou para todo o país como um todo. Então, acho que foi nesse contexto que ele deve ter falado isso. Rapaz, que surra foi essa? Ele tentou pegar Flávio Bolsonaro nas perguntas, mas no fim só tomou lapada. Agora foi a vez do último militonto dos 3 patetas ser humilhado por Flávio Bolsonaro. O Camarote abriu a entrevista falando que a direita estaria usando a anistia como moeda de troca ao custo da crise do Brasil. Ele até tentou jogar o agro contra a direita, falando que o agro foi o mais prejudicado em tudo isso. O mesmo agro que esse povo sempre chama de faz. Agora, é muito engraçado como eles sempre tentam tirar o Lulinha dessa equação, como se ele não tivesse a menor culpa de toda essa presepada. Pois é, mas como o senador não tem papas na língua, ele não só detonou o Satanás, como também cutucou o STF. O senhor estava falando da anistia, aprovação do projeto da anistia, e aí que teria uma reversão das tarifas do Trump. O senhor está sugerindo exatamente uma troca? Seria isso, trocar a taxação pela anistia, pelo Congresso Nacional? Camarote, primeiro que eu não tenho nem procuração para falar pelo Trump, obviamente. Eu não sei exatamente o que ele vai querer. Eu estou interpretando a carta dele. O que ele começa falando da carta? Mas o senhor acha isso pertinente? Não, assim, eu não acho pertinente, mas eu não acho justo, não acho correto. Agora, mais uma vez, é a realidade. Ele começa a carta dele falando da perseguição, da caça às bruxas ao Bolsonaro, aos seus aliados, à sua família, o que é um fato. Eu quero fazer a pergunta para quem está nos assistindo. Você acha que o presidente Jair Bolsonaro está respondendo a um julgamento isento? Sendo julgado por Alexandre de Moraes depois de tudo que ele fez, sendo julgado por Flávio Dino, que é a pessoa que já declaradamente inimiga de Bolsonaro, falou que o Bolsonaro é o demônio em pessoa, ou pelo próprio Zanin, que ontem estava defendendo o seu cliente Lula, exatamente do que ele dizia que eram perseguições contra o seu cliente, inclusive aqui em 2018, 16 ou 17, Camarote, ele fala que está buscando mecanismos internacionais porque não há mais remédio que seja suficiente aqui para cessar o ataque aos direitos humanos do seu cliente. Quer dizer, alguém que pensava assim está sentado na cadeira do Supremo Tribunal Federal hoje e está julgando o Bolsonaro, condenando, mesmo com todas as atrocidades que ele sabe que existem no processo. Então, assim, esse é um julgamento injusto. Se o Bolsonaro tivesse com 3% nas pesquisas, não tinha ninguém falando de Bolsonaro. Agora, como ele está liderando e todos sabem que se ele estiver nas urnas no próximo ano, ele será o próximo presidente do Brasil, há essa preocupação toda. Eu só quero aqui aproveitar o espaço para falar que não tem que ter medo de Bolsonaro, tem que respeitá-lo e respeitar o eleitor de escolha que ele quiser para comandar o nosso Brasil. É justamente um setor importante de quem votou no ex-presidente Jair Bolsonaro, poderia citar o agronegócio, o setor produtivo. São esses setores que estão sendo atingidos com essa taxação brutal, desproporcional e tem, como o senhor mesmo admite, um viés político, não tem uma lógica econômica por trás dessa taxação. Como é que o senhor responde para esses segmentos que apoiaram maciçamente a eleição em 2018 do ex-presidente Jair Bolsonaro e a tentativa de reeleição em 2022? Eu respondo, Camarote, que obviamente que eu acho que é injusto.
é injusto. Agora, mais uma vez, a gente tem que resolver. E quanto antes nós resolvermos, melhor. Por isso nós temos até o dia 1º de agosto para aprovar, para começar alguma coisa, para começar a sinalizar de que o Brasil está disposto a voltar à normalidade. Porque eu me coloco muito, Camarote, no lugar das pessoas. Eu fico imaginando o que está passando na cabeça do Trump nessa hora. Ele deve olhar para a América Latina e ver o que está acontecendo na Venezuela. Deve pensar assim, eu vou esperar chegar nesse ponto para depois impor sanções às empresas brasileiras ou tentar fazer alguma coisa para que a democracia ali prevaleça, porque ali, né, vai ser mais um bunker do meu concorrente mundial, que é a China. É isso que passa na cabeça dele. Então, se nós estamos aqui nesse momento discutindo como é que sai dessa enrascada, eu estou falando qual é o caminho. A gente sai dessa enrascada voltando o Brasil à normalidade, para começar. Eu estou dizendo aqui bem claro, para começar, eu imagino que é isso, que vai ser um gesto importante, é aprovar uma anistia ampla, geral e irrestrita, já que na carta dele ele fala claramente que é uma caça às bruxas a Bolsonaro. Então vamos acabar com a caça às bruxas ao Bolsonaro, que é o que a gente já tinha que fazer, independente de pressão externa, e que todo mundo está fingindo que nós estamos numa democracia plena e só porque é contra o Bolsonaro pode. Vamos fazer um exercício aqui, Camarote? Pega esse processo do Bolsonaro e bota na capa Michel Temer. Já está todo mundo reagindo assim? Pega esse processo do Bolsonaro e bota na capa Luiz Inácio Lula da Silva. Agora, perceba que nessa hora acontece uma coisa muito engraçada. A Júlia do Alibe, que estava ali só escutando, entrou rapidamente na conversa para defender os patrões, digo, o STF. Senador, A reação é assim, o o argumento que vocês tratamento seria usam o mesmo? agora era o mesmo que foi usado lá atrás. Inclusive, o pai do senhor usa a expressão lawfare, que foi criada pelo Mas é o que é, né? advogado do presidente Lula à época que ele respondia. O senhor coloca acusações muito graves contra o STF, fala do julgamento pelo qual o pai do senhor está passando. É um julgamento coletivo, não é só feito pelo ministro Alexandre de Moraes, está na primeira turma, tem outros 4 ministros analisando a questão e mais. Ainda eu não consegui entender a argumentação do senhor de que, no limite, ela aceita a chantagem em troca do benefício no Poder Judiciário, pelo Poder Judiciário, ainda mais pedindo para o Executivo fazer uma interferência indevida no Poder Judiciário. Ô, Júlia, a PGR acabou de arquivar. A democracia brasileira, só para finalizar, senador, eu passo a bola para o senhor. A democracia brasileira é uma democracia funcional. Ela tem separação de poderes. O julgamento do pai do senhor tem sido feito por uma lei que foi sancionada por ele, uma lei de defesa do Estado Democrático de Direito, que foi aprovada pelo Congresso Nacional, sancionada por ele, então presidente, e agora aplicada por Judiciário. Não cabe aqui nenhuma comparação com a Venezuela. Cabe total, Júlia. Você acabou de dar um exemplo. Né? Se ele quisesse dar golpe, se ele quisesse, né, fazer um atentado contra a democracia, ele ia aprovar, ele ia sancionar uma lei que ele depois seria punido por ela? É mais uma prova do ânimo dele de nunca ter pensado em fazer isso. Uma delação do Cid que foi feita sob ameaça. E o Cid fala na super live do Supremo, lá nos depoimentos, quando ele fala que nunca foi tratado de 8 de janeiro em lugar nenhum, isso passa ao vazio. Quer dizer, a palavra dele vale para uma coisa e não vale para outra. Isso desmorona a tese da PGR, que diz que a cereja do bolo é o 8 de janeiro. Eles não conseguem vincular Bolsonaro ao 8 de janeiro. E essa mesma PGR, Júlio, que eu vou chegar onde você perguntou sobre lawfare, essa mesma PGR que acabou de arquivar um pedido de investigação sobre o Carlos Lupe, que era o ministro do maior escândalo de corrupção dos aposentados do nosso país. É assim, ó, a toque de caixa. Essa mesmo Ministério Público que abre processo contra o Bolsonaro por causa de baleia, que autoriza fazer uma busca e apreensão na casa do ex-presidente da República para ir atrás de cartão de vacina. Então, assim, é óbvio que há uma perseguição. E as pessoas não querem enxergar. Ele está sendo julgado por quem? Ô, Júlia, todos dão como certa a condenação dele. Não é pelo que está no processo. Senão ele saía daquela última oitiva absolvido, livre, leve e solto. Todo mundo dá como certa a sua condenação por causa dos ministros que vão julgar. É o que eu estou falando aqui. A gente não pode fingir que isso está normal, que está tudo bem, que o país está na democracia plena, porque não está essa realidade. Doa quem doer. Pode ficar com raiva do que eu estou falando, eu só estou falando a verdade. E todo mundo, no fundo, sabe disso. Será que isso é medo de receber uma visitinha da PF? Agora, se tem uma coisa que essa, abre aspas, entrevista nos ensinou, é que eles querem a todo custo jogar a culpa dessa crise na família Bolsonaro. Tudo porque o Trump defendeu Jair Bolsonaro. Mas em nenhum momento eles falam do Lula chamando o Trump de nazi ou do Lula condenando os ataques de Israel e defendendo o Irã. Eles parecem também ter esquecido que o Lula fica a todo momento falando que o Briggs quer criar uma moeda forte para se livrar do dólar. Além do fato de que esse satanás levou o Brasil cada vez mais na direção de países como a Rússia, a China e o Irã. Países considerados dita. Mas é claro, isso não pode falar, né? Já dizia o ditado, quem contrata a banda escolhe a música. Pois é, eles tentam a todo custo livrar a cara do satanás. Tadinho dele, né? Muito inocente em toda essa história. E, sinceramente, eu não tenho palavras para descrever a ânsia que eu estou desses jornalistas